A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, e um bom dia de salvação para todos aqueles que vai ouvir esse vídeo. Que Deus venha abençoar a vida de todos vocês nessa segunda-feira. Nesse momento é exatamente 5h29 aqui em Campo Grande. E eu louvo a Deus pela vida de todos meus irmãos em Cristo Jesus, por todos aqueles que estão, inscritos no meu canal. Que Deus venha abençoar grandemente, que a mão santa do Senhor esteja estendida sobre a vida de todos vocês, abençoando a vida de todos vocês. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E vou neste momento santo, vou gravar um vídeo aqui para tirar dúvida, de alguns inscritos no meu canal e atendendo o pedido da irmã Luísa Saraiva, que ela quer saber a respeito do jejum, vestido em pano de sacos, irmã Luísa. E que Deus abençoe grandemente a vida da senhora. Nesse momento, nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 58, E o versículo é o 5, 6 e 7 e 8, nós vamos meditar e depois nós vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo é 16, 17 e 18, que é o jejum que o Senhor Jesus nos propõe. Mas antes mesmo do Senhor Jesus vir, Deus já havia revelado para o profeta Isaías verdadeiramente o jejum que ele requer das pessoas, que é o jejum de um coração limpo, de um coração quebrantado, de umas pessoas cheias de amor e de misericórdia para com o seu próximo. Vamos ler aqui no profeta Isaías, aqui 58, é o capítulo e o versículo 5, 6, 7 e 8, para a glória de Deus. Que a palavra de Deus vai nos dizer assim: seria este o jejum que eu escolheria, que os homens um dia afligisse a sua alma, que inclinasse a sua cabeça como um junco, e estendesse debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu isto jejum e dias aprauzível ao Senhor? Quer dizer, o Senhor aqui está perguntando, seria esse o jejum que eu escolheria para o meu povo fazer? Que escolheria um dia e se colocasse vestido de pano de saco, debaixo de cinza, e chamaria isso um dia aprauzível ao Senhor? Será que é isso que me agrada? Em que é glorificado o meu nome? Vendo o meu povo nesse estado. Aqui é uma repreensão que Deus está dando e fazendo uma pergunta. É isso que vocês pensam que eu quero de vocês? É isso que Deus está perguntando aqui. No 6 ele vai falar: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que solte a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e despedace todo o jugo. Aqui está cheio de interrogação. O Senhor está falando aqui que este é o jejum que ele propõe, que verdadeiramente as pessoas venham fazer para ele. Que desate, que solte a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Quer dizer que liberte as pessoas escravizadas, ajude as pessoas, livre as pessoas. É esse o jejum que Deus propõe. Aqui no versículo 7 ele vai falar: porventura não é também que reparta o teu pão com os famintos, e recolha em casa os pobres desterrados, e vendo nu, cubra e não esconda da sua carne? Que alimente, que recolha na sua casa as pessoas que estão abandonadas na rua, os desterrados, e que cubra a nudez do nu, e que mate a fome dos famintos. Esse é o jejum que Deus propõe. Isso aqui Deus está falando grandemente
com o povo judaico, porque naquele tempo, porque o jejum vestido de roupa de saco é costume do povo judaico. Não é algo assim que agrade a Deus. E eles só faziam esse jejum depois de ter desobedecido a Deus muitos anos e o profeta avisar que a espada ia vir sobre eles. Por causa da rebeldia, aí eles se reuniam e faziam esse tipo de jejum. Mas fora, antes de vir a espada, eles não faziam esse jejum para fazer o bem ao próximo, para ser usado por Deus, para abençoar a vida do próximo. Não, era só para fugir da espada, mas a espada só vinha por causa da rebeldia. E no 8 o Senhor continua falando, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando fizermos este jejum que o Senhor nos requer, quando guardarmos a palavra de Deus e vivermos da forma que o Senhor está requerendo aqui, em Isaías 58. Então, toda essa maravilha acontece. Eu aconselho os irmãos que vão ouvir esse vídeo, que peguem esse capítulo 58 completo do profeta Isaías e atenta para eles e vejam o que verdadeiramente Deus requer de nós, né? Para que a nossa luz seja como o sol do meio-dia e para todas as vezes que nós falar Senhor, Ele dizer, eis-me aqui. Porque é isso que Deus requer de nós, de todos nós. Aí a palavra de Deus vai nos falar aqui, né? No livro de Mateus, no capítulo 6, e o versículo é 16, e o 17 e o 18. O que a palavra de Deus nos traz aqui, uma reflexão muito séria aqui. O Senhor vai nos falar aqui a respeito do jejum. Ele fala a respeito do jejum dos hipócritas, né? Que se veste de pano de saco e que fica com o rosto pálido, né? Para mostrar para os homens que estão jejuando. Ele fala, então, sua glória você já recebeu do homem. De Deus, você não vai receber nada. Esse é o jejum que Deus não aceita. Aquele jejum que a pessoa amanhece o dia, ora e fica com aquele rosto pálido, mostrando para todo mundo, eu estou jejuando. Esse jejum Deus não aceita. O jejum que Deus aceita é esse que eu acabei de ler de Isaías 58 e o jejum que o Senhor Jesus nos alerta. Olha o que o Senhor Jesus nos alerta aqui, ó. Quando jejuares, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Está se mostrando para o homem que está jejuando, então seu galardão você já recebeu da parte dos homens. De Deus não vai receber. Esse jejum Deus não recebe, Ele não aceita. Aí ele vai falar aqui no 17, porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para se mostrar alegre, feliz, corado, se unja, para que ninguém saiba do seu particular com Deus, né? Aí ele vai falar aqui, no versículo 18, para que não pareça aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em oculto, o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Então, o dia que vai jejuar, pode levantar de manhã, lavar bem o seu rosto, ungir sua cabeça, arrumar seu cabelo, ficar bonito, alegre, feliz, vigiando para não sofrer nenhuma ira, nem ser, enfim, para fugir, porque se você ficar nervoso, ficar irado com alguma coisa, você perde a benção, você quebra o jejum. Vigiando, mas feliz, cuidando das suas coisas, alegre, contente, em estado de espírito, sem deixar ninguém perceber o seu particular com Deus. Porque Deus que te vê em oculto, então Ele te compensará publicamente.
É disso que o Senhor Jesus está falando. Mas antes de fazer esse jejum que o Senhor Jesus requer, eu gostaria que os irmãos meditassem no mesmo capítulo de Mateus 6, né? Aqui no versículo 14, que é quando finaliza a oração do Pai Nosso, que fala: porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, para que o nosso jejum e nós viemos ser revestidos de poder de Deus, nós precisamos ter uma vida de perdão. Precisamos perdoar todos aqueles que nos ofendem, como diz a oração do Pai Nosso. Porque nós declaramos na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E na realidade, se nós tivermos mágoas, ressentimento, a gente perde muito. E o jejum, ele é algo para sujeitar a nossa carne, para deixar o nosso espírito forte. E geralmente o nosso jejum, nós fazemos ele para... Tem dois a três tipos, tem 3 tipos de jejum. Tem o jejum público, aquele que é imposto pelo pastor, que é feito um propósito, né, ministerial, para toda a igreja jejuar juntos. Isso é um propósito só, não pode haver um pedido particular. Todos têm que se reunir num só propósito e fazer o jejum em favor do ministério, né? Tem aquele jejum que é Deus que requer de nós, por causa do nosso ministério. Ele quer nos revelar algo, quer passar algo para nós. Ele próprio pede que nós nos separamos, jejuamos, como ele fez com Moisés, porque ele quer nos dar algo, quer passar algo para nós, e nós temos que estar preparados para receber, né? E tem aquele jejum que nós próprios procuramos o Senhor: Senhor, vou me colocar na tua presença, porque eu quero receber do Senhor poder para expulsar demônio. Eu quero receber do Senhor o ministério da cura. Eu quero ter uma visão aberta. Eu quero que o Senhor me conceda a ciência da tua palavra para ministrar a tua palavra. Eu vou me colocar na tua presença, Senhor. Então, Senhor, eu vou me consagrar ao Senhor. Aí você faz aquele jejum que pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, algo só com você e Deus. De todos os dias você se colocar na presença de Deus. Entrar em consagração e você ir para o seu serviço trabalhar, vigiando, conversando com as pessoas, alegre, contente, sem deixar ninguém saber do seu particular com Deus, para Deus lhe entregar aquilo que você está buscando diante de Deus para o seu ministério, porque é algo que você anseia para fazer a obra de Deus. Então, esse é um particular de cada servo de Deus. Então, é muito importante isso, amados irmãos. Isso é muito importante, mas isso tem que ser o particular só seu e de Deus. As pessoas não precisam ter conhecimento dessa sua particularidade. É muito importante isso, tá? E vigiar, né? E vigiar muito. Porque se nós queremos ter um ministério, né, abundantemente, nós precisamos levar uma vida de consagração, né? Fugir da presença do mal, né? E rejeitar toda a afronta de Satanás, porque quando fazemos isso, nós vamos ser muito provocados, vamos ser muito insultados, porque a consagração, ela atinge diretamente a potestade maligna, ele não gosta. E eles vão usar muitas pessoas para nos afrontar, mas nós temos que estar vigilantes, buscando na presença de Deus e com a vida, né, reguardada pelo Senhor e cheio de vigilância sempre. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus, ele quebra esses paradigmas, ele deixa bem claro qual é o verdadeiro jejum que Deus aceita. Não podemos
amanhecer o dia com aquela cara pálida para que todos saibam que estamos jejuando. Esse jejum Deus não aceita. E depois apontar o dedo para os outros, julgar as pessoas, fechar a mão, não fazer caridade, ser pessoa sem misericórdia. Esse tipo de coisa não agrada a Deus e não é isso que Deus requer de todos nós. Ele requer um coração cheio de amor e de misericórdia, como diz o próprio Senhor Jesus: misericórdia quero e não sacrifício. É isso que o Senhor nos ensina e passa para todos nós. Agora, o jejum de todo filho de Deus, nós precisamos fazer, sim. Precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus, pelo nosso próprio ministério. Porque quando trouxeram aquele jovem lunático que o pai pediu que os apóstolos expulsassem o demônio dele, e os apóstolos não conseguiram, quando o Senhor Jesus chegou, o pai daquele jovem pediu para o Senhor Jesus e disse: olha, eu trouxe até os seus apóstolos e ele não conseguiu. E o Senhor Jesus repreendeu dizendo: ô raça incrédula, até quando estarei eu convosco? O Senhor Jesus faz uma entrevista com aquele homem, perguntando àquele homem desde que tempo aquele jovem se encontra daquele jeito, desde quando aquilo vem acontecendo. E daí aquele homem cai em si. O homem sabe que ele não tem fé. Aí ele clama ao Senhor Jesus e fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Né? Porque, na verdade, os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio, porque, em primeiro lugar, os apóstolos que andavam com Cristo, eles não jejuavam, e porque o homem não tinha fé. E a fé do homem era que ia ajudar a expulsar o demônio dos filhos, porque o filho era lunático. Ele não tinha como ter fé, ele estava tomado por demônios. E daí, em particular, os apóstolos perguntaram para o Senhor Jesus por que eles não conseguiram expulsar. Aí o Senhor Jesus, eles fizeram uma pergunta, o Senhor Jesus deu duas respostas. O Senhor Jesus falou por causa da incredulidade, né? E por causa que aquela casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Aí então o Senhor Jesus nos deixa aquela aula, que ele próprio, como Deus, Emmanuel conosco, para assumir o ministério dele, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque, como diz o próprio Senhor Jesus, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele, como Deus, ele estava num corpo de carne aqui. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, ele, para nos dar uma aula, sendo que todo o poder estava sobre ele jejuou, porque ele assumiu o ministério. E o ministério dele era o quê? O que está lá em Isaías 58, desatar as ataduras, quebrar o jugo, libertar os cativos. Porque aquilo que está lá, escrito em Isaías 58, o Senhor Jesus cumpriu no ministério dele. E é isso que o Senhor Jesus requer de todos nós. Leia Isaías 58, que vocês vão ver que o Senhor Jesus cumpriu o ministério dele em cima do que está escrito ali, naquele capítulo 58. E é esse o jejum que Deus requer de todos nós, né? Que jejuamos em favor do nosso ministério, por amar aqueles que estão presos, aprisionados no pecado, cativo, enfermo. Que o nosso jejum seja para a glória de Deus, para fazer a obra dele, para exercer o nosso ministério e cumprir o nosso chamado. E não porque somos rebeldes e agora a espada está vindo, agora vou me vestir de saco e me prostrar. Não, o Senhor Deus não requer isso de nós. Ele requer obediência, amor e misericórdia. Aí sim, aí a nossa justiça vai brilhar como o sol do meio-dia. E nos momentos que fomos atacados, a gente fala: Senhor, e ele fala: eis-me aqui, meus filhos. Eu deixo essa palavra nesta manhã para a meditação dos meus irmãos em Cristo Jesus, né? Que todos venham, né, meditar nessa palavra. E eu espero, minha amada irmã Luísa Saraiva, que eu tenha respondido a sua pergunta, minha amada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E qualquer um pode me fazer pergunta, que eu vou orar a Deus e pela direção do Espírito Santo de Deus eu vou
na medida do possível, respondendo, tá? Fique com o jejum do Senhor Jesus. E aquele que está em Isaías 58, tá? E não deixe ninguém saber da sua particularidade com Deus. Porque Deus vai surpreender a todos e outros vai falar, por que essa pessoa é assim? Porque você tem uma vida oculta com Deus e publicamente Ele te compensará diante dos olhos de tudo e de todos. E louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. E muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. E muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no meu canal. E eu peço a vocês que se inscrevam e enviem esse vídeo para muitos, visualizem bastante, dê seus likes. Ajude esse canal a crescer, amados. E vamos buscar mais o Senhor, nos consagrar mais para fazer a obra do nosso Pai, né, amado. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que dê a todos um dia maravilhoso, né? Um dia de livramento, um dia de bênçãos, né? Uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que Deus venha conceder a todos vocês os sonhos de vocês, os anseios de vocês, o livramento que vocês precisam na vida de vocês, no lar de vocês. Que Deus abençoe os filhos, os netos, os bisnetos, o casamento de vocês, o lar de vocês, que seja coberto com a bênção de Deus. Que Deus proteja todo, fique todo numa gloriosa paz do Senhor Jesus e que aquela paz e aquele amor do Senhor, né, esteja sobre a vida de todos vocês e que o livramento de Deus seja notório na vida de todos. Que Deus abençoe a todos. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo e um abraço dessa sua irmã, Maria dos Prazeres. Amém e amém.